Eu quero falar contigo sobre dons espirituais. Talvez quando você ouve essa palavra, dons espirituais, algumas pessoas já ficam meio receosas, meio acanhadas, com medo. Mas a Bíblia ela traz uma descrição do que são dons espirituais. Muitas vezes a gente pensa em dons espirituais, a gente já pensa em línguas estranhas, a gente pensa em manifestações, a gente pensa o que o Espírito Santo pode fazer. Quando a gente caminha na palavra de Deus, nós entendemos que dons espirituais são bênçãos que o Espírito Santo entrega sobre a nossa vida para que nós possamos abençoar a igreja. A primeira coisa que você precisa guardar no seu coração é que dons espirituais não é sobre você. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, não é sobre você. Então, se você pensar assim, Senhor, eu quero receber um dom, Senhor, eu quero receber um dom espiritual para que eu seja uma pessoa diferenciada, para que eu faça grandes coisas, para que o meu nome seja grande. Espera aí, porque a Bíblia fala que o dom espiritual serve para que seja edificada a igreja. Você pode repetir comigo isso? Seja edificada a igreja. Então, dons espirituais, vocês estão com frio? Não? Tá bom. Então, se alguém tiver com muito frio, qualquer coisa vai para o cantinho que está aqui, ó, que eu vi uma blusa vindo aqui. Mas dons espirituais têm a ver com a edificação da igreja, com o crescimento e a edificação da igreja. Pode passar para mim, por favor? A Bíblia fala... Isso. Quando a gente fala de dons espirituais, a gente está falando sobre o Espírito Santo. Se você está caminhando nessa série de mensagens, você já ouviu falar sobre o Espírito Santo. A primeira coisa que você precisa entender é que o Espírito Santo é Deus. Gênesis 1:2 fala, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. 2 Coríntios 3:17 fala, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, ali a liberdade. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus capacitando cada um de nós com dons para que a igreja seja edificada. Pode passar, por favor? Era o envio do Espírito Santo, Efésios 4:8 fala sobre isso. Por isso foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele quem? Jesus Cristo, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Atos 2 fala sobre o derramamento do Espírito Santo, e a partir dali nós somos selados, nós somos batizados, e a Bíblia fala que ao mesmo tempo que Jesus é elevado aos céus, dons são derramados para os homens. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, você tem um dom? Você tem um dom. Se você é filho de Deus, se você foi selado pelo Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo que mora em você, a Bíblia diz que você tem um dom. Tá bom, pastor, mas o que são dons espirituais? Pode passar. Dons espirituais, de uma forma mais didática, são capacitações divinas distribuídas pelo Espírito Santo. Lê comigo isso aqui. A todo cristão. Vamos lá junto? A todo cristão, obrigado, segundo sua vontade e graça de Deus para o bem comum e edificação da igreja. Então, toda vez que a gente falar de dom espiritual, a gente vai estar falando sobre edificação da igreja. Sim, manifesto na sua vida, através do Espírito Santo, você vai ser usado, você vai ser ousado, você vai manifestar a glória de Deus, mas tudo isso é para a edificação da igreja e para bem comum. Se tem alguém que canta bem, tem um dom relacionado à música, isso não é para a sua glória própria, isso é para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Se tem pessoas que servem com ensino, porque o ensino é um dom espiritual, o ensino de crianças, tem pessoas que têm dom para ensinar crianças. Tem gente que se for falar com criança, a criança nunca mais quer ir no Restore Kids, né? Nunca mais ela quer ir para a salinha. Mas tem gente que tem o dom, e isso é usado não para a glória dela, mas para a glória de Deus. 1 Coríntios 12:11 fala assim, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele a distribui individualmente a cada um conforme quer. Quem dá dom espiritual é o Espírito Santo, conforme Ele quer. Então não fique chateado, porque talvez você não tenha o dom que o seu irmão tem, porque o Espírito Santo entendeu e ele pensa na edificação da igreja, para que cada um de nós tenha um dom para servir aos outros. Ele dá de forma livre, de forma que ele quer.
Toda vez que você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre dom espiritual, você vai ler 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. É a base de dons espirituais na Bíblia. Ali vai falar sobre os dons, as divisões de dons que a gente vai falar daqui a pouquinho, vai falar sobre como o Espírito Santo dá, vai falar sobre as classificações de dons. 1 Coríntios 12, 13 e 14. Vamos seguir, pode passar, por favor? Verdades sobre dons espirituais. Primeira verdade, Deus não quer que sejamos ignorantes. Tem pessoas que têm medo. Às vezes vê alguém lá falando alguma coisa diferente, falando uma língua estranha. Às vezes vê alguém manifestando um dom de locução, que a gente vai falar um pouquinho depois. Às vezes vê alguém com dom de profecia. Às vezes vê alguém com um dom lá que a pessoa não entendeu, de discernimento de espírito. Tem gente que fica com medo. Com isso eu não quero mexer. Com o Espírito Santo eu gosto da palavra, eu gosto do louvor, mas quando começa a orar mais forte, dá um passinho para trás. Vai saindo de fininho. Já senta, nada contra quem senta no fundo, tá bom, gente? Mas já senta no fundo mais próximo da saída. Porque se o negócio começar a esquentar, já vai sair de perto. Deixa eu te falar. Deus quer que você saiba e que você caminhe sobre dons espirituais. Quando nós entendemos a palavra de Deus, nós podemos manifestar a glória de Deus. A palavra de Deus no Antigo Testamento fala assim: o meu povo carece por falta de conhecimento. Muitas vezes as pessoas foram feridas e manipuladas porque não foram para a palavra de Deus. Algumas igrejas segregaram as pessoas que foram batizadas. Isso não é uma crítica, eu só estou trazendo uma realidade. As pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, o pastor Jefferson falou sobre isso semana retrasada, sobre o batismo do Espírito Santo. Pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas que manifestaram os dons espirituais e outras que não foram. E aí a pessoa quer buscar um dom, quer buscar uma manifestação e ela acaba se frustrando, porque talvez Deus não quer te usar da mesma forma que está usando o outro. Mas você é uma excelente pessoa em administração e organização. E quando a gente vai para a palavra de Deus, nós vemos que é um dom espiritual, o dom de serviço. Mas muitas vezes as pessoas querem os dons de poder. Os dons que geram talvez uma glória aos olhos humanos. Mas não quer o dom de organização, o dom de misericórdia, o dom de generosidade. Nossa, generosidade é um dom? A Bíblia fala que é um dom. Generosidade é para todos, mas eu já vi pessoas que têm dom de generosidade. Eu conheço pessoas que procuram, às vezes a gente na igreja fala assim, viu, você sabe de alguém que está passando necessidade que eu quero ajudar. Ela vai além, não é um peso, isso é um dom espiritual. Muitas vezes nós comparamos, eu queria fazer igual fulano, eu queria estar lá em cima do palco, eu queria estar fazendo teatro, eu queria estar na música, eu queria estar pregando a palavra, mas às vezes Deus está te chamando para fazer um dom de bastidor, para fazer um serviço de bastidor, para a edificação da igreja. Entenderam, gente? Dom é para a edificação da igreja e Deus vai usar cada um da forma que Ele quiser. Deus nos ensina que não devemos desprezar o dom que recebemos. Eu tenho um amigo, colega, assim, porque faz tempo que a gente não se relaciona muito. Ele acabou se desviando da fé, e, enfim, volta e meia, às vezes ele aparece aqui. E aquele rapaz, ele era bom em tudo. Ele cantava bem. Aí ele decidiu tocar violão, ele aprendeu a tocar violão. Ele decidiu aprender bateria, ele tocou bateria. Ele decidiu tocar teclado, ele tocou teclado. Ele atuava bem, ele participou dos nossos teatros, ele fazia tal coisa. Tudo que ele colocava a mão, ele fazia muito bem. Ele era um bom professor de ensino, de criança. Mas, talvez porque ele tinha muitas habilidades, e às vezes a gente vai ter que diferenciar a habilidade de dom, porque dom tem a ver com a dependência de Deus. Talvez porque ele tinha muitas habilidades, o orgulho cresceu no coração dele. E isso foi afastando ele do Senhor. Então tem muitas pessoas que às vezes estão sentadas num culto, sentadas ouvindo a palavra de Deus, às vezes vêm feridas de outra igreja, porque chegam aqui e falam assim, eu não quero fazer mais nada, agora eu quero só receber. Agora eu quero só absorver. Eu quero te falar um negócio. Eu já conheci várias pessoas assim. Hoje tem vários líderes que foram assim. Tem pastores que foram assim. E eu quero te falar que Deus, se Deus te chamou para você estar aqui, é porque você tem um dom, que a palavra de Deus não mente. 1 Pedro 4,10 fala sobre isso.
e porque Deus quer te usar aqui. Então, não desperdice o dom que Deus te deu. Uma hora ou outra, Deus vai te chamar. Tem gente que tem o dom de sorrir, que está ali na recepção. Tem gente que não serve para a recepção. Não dá, não dá. Se chegar com ela ali e a pessoa está na recepção, a pessoa vai ter vontade de ir embora. Boa noite. Mas tem gente que já é expansiva assim, ó. Parece que a pessoa vai te abraçar assim, ela quer boa noite, né? Isso é dom. Claro que isso pode ser treinado, claro. Mas tem pessoas que ela tem uma compaixão maior, que ela tem esse engajamento maior, que ela é mais empolgante, que Deus usa ela para isso. E graças a Deus que tem pessoas assim. Talvez essa pessoa não tenha outros dons que você tem para a edificação da igreja. 1 Pedro 4,10 fala assim: devemos servir uns aos outros, conforme o dom que cada um de nós recebeu, pela graça de Deus. Pode passar para mim, por favor? Outras verdades sobre dons espirituais. O Espírito Santo distribui o dom individualmente a cada um como quer, visando o bem comum. Você pode pedir, você pode caminhar, você pode buscar, mas é o Espírito Santo que sonda o coração e que distribui esse dom. Existem vários tipos de dons, mas é o Espírito Santo que dá esses dons. E Efésios 4, 11, 13 fala: Deus deu os dons espirituais para os seus filhos, para o benefício de toda a igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o ministério, então tem a ver com servir, para a unidade na fé, para o conhecimento do Filho de Deus, a fim de alcançarmos maturidade. Vamos repetir isso aqui? Eu falo e vocês repetem. Deus deu para o ministério, para a unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus e maturidade. É para isso que servem os dons. Não é para glória própria, não é para manifestação, para ser conhecido por aquilo, mas para que exista uma preparação para o ministério. Então, Deus dá dons para as pessoas para que elas sejam enviadas, muitas vezes. Eu já vi pessoas que talvez ela não tinha um bom dom de administração ou até da palavra, mas ela falou: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser um missionário, me envia. E Deus manifestou o dom na vida daquela pessoa para que ela fosse enviada para aquele ministério. Deus dá o dom para que exista a unidade na fé, porque onde há manifestações de dons, há a presença de Deus, e isso gera fé no coração. Muitas vezes a gente vê testemunhos aqui de cura, isso gera fé no seu coração. Quantas vezes eu já vi pessoas que testemunharam cura, que foram curadas, Deus moveu aquele ambiente, e logo após aqueles testemunhos, algumas pessoas precisavam de oração por cura, houve uma oração sobre a vida daquelas pessoas, e aquelas pessoas foram curadas, porque a fé delas foram ativadas pelo testemunho do outro. E aquilo gerou uma manifestação do dom de Deus. Foi a pessoa que orou que curou? Não. Ela só foi canal de bênção para a edificação da igreja. Lembra disso. Se Deus manifestar dons na sua vida, é para a edificação da igreja, para o conhecimento do Filho de Deus. Então, Jesus, o que Jesus fazia muito no seu ministério de 3 anos? Ele fazia milagres. Andava sobre as águas, multiplicava pão, curava cego, curava doente, ressuscitava morto. Gente, 3 anos para impactar. Até agora, precisava manifestação da glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse conhecido. Então, o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, o próprio Deus, manifestando a sua glória. Nós temos ouvido relatos de muitos muçulmanos, de pessoas que não acreditam em Deus, de pessoas que estão em meio a esses países de guerra, que o próprio Jesus Cristo tem aparecido para eles. E essas pessoas têm se convertido ao cristianismo. Essas pessoas têm entendido a palavra de Deus, a manifestação da glória de Deus. Então, a manifestação da glória de Deus, ela vai ser feita de formas diferentes, aonde o Senhor vê que há necessidade, aonde o Senhor vê que precisa talvez de um toque sobrenatural. Então nós temos recebido muitos testemunhos da manifestação da glória de Deus, e isso vai gerando maturidade. Repete comigo a palavra maturidade, 1, 2, 3, maturidade. O Senhor Deus quer que nós sejamos maduros. Grande parte assim da igreja muitas vezes foi ferido por causa de algo que a gente chama de meninice.
Meninice é, você tem uma manifestação de dons e aí, porque você tem isso, o outro quer ter igual, e aí ele força para aquilo, e aí vira uma disputa dentro da igreja de quem é mais espiritual e quem é menos espiritual. Isso é coisa de criança. Cristãos maduros entendem que são e têm o que têm para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu vejo o pessoal da oração e da intercessão aqui. Nosso irmão Tomás e a sua esposa, que eu esqueci o nome dela. Maria? Maria. Ministério de oração e intercessão talvez não aparece muito. Está lá, não posso orar por você no final. Mas é um ministério essencial. Aquilo que é gerado em púlpito, aquilo que acontece no púlpito foi gerado na oração. E talvez essas pessoas vocês não conheçam. Vocês conhecem, às vezes, os pastores que estão aqui pregando, os ministros de louvor que estão aqui ministrando, mas eles estão orando, eles estão nos fortalecendo, nos fortificando, eles estão numa batalha espiritual, porque a palavra de Deus chegue até vocês, para que vocês possam ser abençoados através das suas famílias. Tem o ministério de vários ministérios que estão ali servindo, que muitas vezes a gente não vê, mas Deus colocou um dom no coração daquelas pessoas para a edificação da igreja. Pode passar para mim, por favor? Diversidade de dons. Existem 3 grandes grupos sobre dons espirituais. Primeiro, dons de governo, que tem a ver com aqueles que dão a direção relacionados à igreja. Depois a gente vai abrir esses dons. Dons de serviço, que tem a ver com aqueles dons que fazem a igreja funcionar. E dons de sinais, que são os dons de poder, os dons de elocução, que depois a gente vai dividir aqui também. Pode passar para mim, por favor? Os textos básicos que falam sobre dons na palavra de Deus. Romanos 12, 6 a 8, fala assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Gente, se alguém tem o dom, está escrito que todos vão ter, sim ou não? Não. Se alguém tem o dom de profetizar, que profetize. Se alguém tem o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é de dar ânimo. Você já viu aquela pessoa que ela é animada quando tudo está dando errado e ela fala assim, não, ainda vai dar certo. Você conhece alguém assim que dá vontade de dar raiva dessa pessoa? Está tudo dando errado. Mas ela vê ali, não é nem a luz no fim do túnel, é a faísca no fim do túnel. Não, irmão, vai dar certo, continue em oração. Não, Deus vai fazer, Deus vai prover. Isso é dom. Agora já tem aquele que, acho que não vai dar certo. Acho que, vamos deixar para lá essa ideia. Ano que vem a gente planeja melhor e faz. E tem que ter o dom de ânimo para puxar. Tem que ter ali aquela pessoa. Se tem dom de contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que exerça com zelo. Se é de mostrar misericórdia, que faça com alegria. Aqui algumas listas de dons que Deus está falando. Pode passar para mim? Depois eu vou listar certinho para vocês, tá? Só vou ler esses textos aqui. 1 Coríntios 12, 7 e 10. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando o bem comum. Pelo Espírito, aqui é os dons de poder, tá? Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Depois eu vou explicar um por um, tá? Para ter uma clareza aqui. A outro, palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro, fé. Pelo mesmo Espírito, dons de cura. Pelo único Espírito, a outro, poder de operar milagres. Profecia. A outro, discernimento de espírito. Variedade de línguas. Interpretação de línguas. São os 9 dons de poder. Geralmente as pessoas querem esses dons. Eu quero falar profecias, eu quero saber do que aconteceu no passado, eu quero palavras de sabedoria, eu quero orar e as pessoas serem curadas, eu quero operar milagres. Calma, pode buscar esses dons, mas Deus vai dar da forma que Ele quer. Pode passar para mim, por favor? Ele designou alguns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Aqui é os dons de governo. Toda a igreja é direcionada pelos dons de governo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A fim de preparar os santos para a obra, para que Cristo, o corpo de Cristo seja edificado, até que alcançamos a unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade. Foi aquele texto que a gente leu. Pode passar para mim, por favor? E 1 Coríntios 12, 28 fala:
Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, depois profetas, terceiro lugar mestres, aqueles que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração. Numa igreja desse tamanho, gente, se não tem alguém com dom de administração, tudo vira uma bagunça. A nossa igreja deve ter mais de 20 salas de uso aqui. Hoje à noite, todas essas salas estão lotadas. Todas, essa aqui estava sendo usada aqui agora durante o culto. Eu acabei de falar isso, você olha ali, pastor, mas não está lotada. Mas estava sendo usada pelo Ministério de Libras, até há pouco tempo atrás. Aqui, escola de música, ali está tendo Connect, lá embaixo está tendo escola de música, Connect, lá no fundo estava tendo curso, está tendo aula. Então, praticamente, todas as salas, quase todos os dias, sempre são usadas. Imagina se fosse assim, eu quero usar uma sala da igreja, eu chego na hora que eu quero, eu deixo tudo na hora que eu quero, e não organiza. Então, precisa de um dom de administração, organização de ministérios. Mais de 80 ministérios. Hoje a gente tem um setor de liderança de ministério. Se não tem alguém que organiza treinamento, se não tem alguém que cria pré-requisitos, se não tem alguém que tenha o cadastramento da igreja, tudo vira uma bagunça. Sabe quantas crianças passam por domingo aqui na igreja? Mais de 800 crianças. Se não tem um My Kids organizado, tudo vira uma bagunça. Não é só pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus vai gerar conversão. Você pode sair aqui inspirado, decidir por Jesus Cristo, mas você não continua se não tiver organização. Os discípulos, quando a igreja primitiva começou a crescer, eles precisaram levantar os apóstolos, precisou dividir quem ia entregar a comida, quem ia organizar o quê, quem ia ficar preocupado em levar a palavra. Isso é dom de administração. Talvez Deus está te chamando para ajudar a organizar. Chegou aqui e viu uma coisa bagunçada, uma vez aquilo te incomodou. Chegou outra vez aquilo te incomodou. Sabe quem que Deus está te chamando? Pega teu dedinho assim e faz assim. Ó, é você. Eu falo que tem gente que chega assim, ó, tem uma ideia para dar. E a ideia às vezes é muito boa, às vezes tem umas ideias bem ruins, mas tem ideias muito boas. Quem que vai fazer isso? Vamos começar por você, você pode nos ajudar. A pastora Claudinha é muito engraçada, eu tenho medo de dar ideia para ela de vez em quando. De verdade. Às vezes eu dou ideia assim, e aí ela fala, você pode ver isso então para a gente? Eu falo, vamos lá, bora, vamos ajudar, porque a gente está pensando na edificação da igreja. E quanto mais pessoas ajudando, melhor. Porque o corpo, ele vai funcionar. Se eu pegar teu braço, Rafão, fica em pé aqui. Se eu pegar teu braço e arrancar esse braço fora, você vai morrer? Sim ou não? Tá magrão, hein, Rafão? Sim ou não? Você vai morrer se eu arrancar esse braço fora? Não. Você vai aprender. Não, deixa eu arrancar esse. Se eu arrancar esse braço fora, você vai aprender a escrever com essa mão. Você vai aprender a dirigir com essa mão. Você vai aprender a fazer qualquer coisa com essa mão. Se eu arrancar esse teu outro braço fora, você vai morrer? Mas o que você vai fazer? Você vai ter que aprender a fazer as coisas com o cotoco ou com o pé. Esses dias eu vi uma mulher no Instagram que ela cozinha com o pé. Vocês já viram isso? Ela corta tomate assim com o pé. Fritando peixe com o pé. O pé foi feito para isso, sim ou não? Mas o corpo sobrevive. Mas o corpo sofre. Obrigado, Rafa. Se você não fizer o que você tem que fazer, o corpo vai se adaptar. Mas muitas vezes ele vai sofrer. Então, se você está deixando de exercer o seu dom, o corpo pode sofrer, mas ele vai se adaptar. Por isso, quanto mais você está servindo, mais a igreja é abençoada. Pode passar para mim, por favor? Essa classificação dos dons, eu vou abrir agora para vocês. Pode passar o próximo. Dons de governo. Apóstolos, profeta, pastor, mestre e evangelista. O apóstolo é aquele que dá a direção para a igreja. É aquele que está mostrando para onde a igreja vai seguir, onde a igreja vai focar, qual é agora o novo local, o novo lugar onde a igreja vai seguir, qual o ministério que precisa ser mais fortalecido. O profeta está ouvindo aquilo que o Senhor está trazendo para a terra, está olhando para as Escrituras e está trazendo, junto com o apóstolo e junto com o pastor, a direção para a igreja. O pastor é aquele que cuida, do rebanho, é aquele que nutre, aquele que vai proteger a ovelha, aquele que vai cuidar. O mestre é aquele que está ensinando. O pastor está cuidando e o mestre está suprindo, está ensinando a igreja. E o evangelista é aquele que está trazendo pessoas.
A gente usa essas nomenclaturas aqui na nossa igreja, muitas vezes você vai ouvir só pastor. Mas dentro do nosso grupo de pastores, da nossa liderança, nós temos apóstolos, nós temos profetas, nós temos pastores, nós temos mestres, nós temos evangelistas. Tem pessoas que têm o dom de mestre que é incrível. A pessoa pega um negócio totalmente complexo e ela consegue traduzir aquilo de uma forma simples, para meros mortais como eu e você entender. Então você pega lá por exemplo, eu gosto muito das aulas do Sandro. Quem conhece o Sandro aqui? Eu acho que ele tem o dom de mestre. Ele está dando aula de panorama bíblico. Ele pega um negócio gigantesco, que poderia ser super complexo, e ele traduz de uma forma que a gente consegue entender. Eu tenho pastores também que têm esse dom. Então ele está ali ensinando. Eu conheço pastores que têm dom pastoral. Assim, meio que lógico, né? Mas aquele pastor que ele está ali cuidando a todo tempo, sempre está perto da ovelha. A gente fala que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Tem que estar junto, tem que estar caminhando junto, tem que estar sujo, tem que estar ali perto da ovelha, resgatando. O profeta, aquele que está entendendo o que o Senhor está ministrando para a igreja, o apóstolo está dando a direção. Então nós vemos isso, não só nos níveis pastorais, mas a gente vê nos níveis ministeriais. Tem aquela pessoa que está ali sempre orando, entendendo do Senhor, o que o céu quer para aquele ministério. Aquele outro que está dando direção, que está abrindo novos caminhos para o ministério. Aquele que está trazendo o ensino para o ministério. Nós vemos isso, esses são os dons de governo. Pode passar para mim, por favor? Dons de serviço, a grande base da igreja. Nem todo mundo vai ser apóstolo, nem todo mundo vai ser profeta, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser mestre, nem todo mundo vai ser evangelista. Você pode ser pastor na sua casa, pastorear a sua família. Você pode evangelizar, sim, porque evangelizar é para todo mundo. Você pode ensinar e suprir a sua casa, você pode trazer o céu para a terra no seu nível de liderança. Agora, dons de serviço é a grande base da igreja. E muitas vezes as pessoas desprezam esse dom. Misericórdia, ensino, contribuição, encorajamento, administração, socorro, liderança e serviços em gerais. Esses são os dons daquelas pessoas que estão servindo ali na ceia, no kids, aquelas pessoas ensinando, aquelas pessoas que estão no estacionamento. Tem gente que serve que há algo extraordinário na vida dela. E tem gente que só serve, cumpre um horário. A diferença? Coração, para quem está fazendo. E muitas vezes, o dom que o Senhor chamou ela. Você quer ver o ministério prosperar? É o líder ter aquele dom para aquele ministério. Sabe qual é o grande desafio do pastoreio e de uma liderança? É encaixar cada um no seu dom. Porque muitas vezes a gente não sabe. No começo meio que a gente faz de tudo. Aos poucos a gente vai sendo direcionado no nosso dom. No nosso dom. Então, dons de serviço. E pode passar para mim, por favor? Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui nos dons de sinais. Esses são os 9 dons que a Bíblia fala que você pode ser usado para esses dons. Quer dizer que, se você tem o dom da... Cadê a cura? Aqui. Obrigado. Quer dizer que se você tem o dom da cura, você sempre vai curar? Não. Porque o Espírito Santo dá conforme Ele quer. Dons de sinais têm a ver com maturidade? No que a gente vê na palavra de Deus? Não, porque eu já vi pessoas novas na fé, que oraram por alguém, por causa da ousadia e porque o Senhor quis usar e curou a vida de alguém. Já vi pessoas que tiveram discernimento no momento de uma situação que o Senhor deu. A pessoa trouxe uma palavra e através daquela palavra a igreja foi edificada. Já vi pessoas que foram usadas com interpretação de língua, com variação de línguas, talvez que não são super maduras. Então, o dom tem a ver com o que o Espírito Santo quer ministrar na nossa vida. Claro que, semana passada foi falado sobre frutos. Frutos tem a ver com uma caminhada de maturidade. Dom tem a ver com a ação de Deus na sua vida. Discernimento de espírito. Você já chegou num lugar, talvez já aconteceu com algum de vocês, e você sentiu um negócio estranho. Parece que um clima pesado. Parece que tem alguma coisa operando de uma forma estranha. Parece que está um ambiente assim, que não tem luz naquele lugar. Pode estar tudo iluminado, mas não tem luz naquele lugar. Já vi lugares onde a gente já chegou, por exemplo, e parecia que estava tudo bem, mas o Senhor estava incomodando para algo que estava acontecendo. E isso é muito importante para líderes. Às vezes alguém que você olha para uma pessoa e aquela pessoa, nossa, tem alguma coisa estranha com aquela pessoa. Tem alguma coisa, aquilo está incomodando.
E aí o Espírito Santo fala, vai lá e conversa com aquela pessoa. Então, consegue entender o que está sendo ministrado naquele lugar, o que está sendo, qual é o ambiente espiritual daquele lugar. Isso é muito importante para a liderança. Palavra de sabedoria. Eu vou falar de palavra de conhecimento, depois eu falo de palavra de sabedoria, porque muitas pessoas se confundem com esses dois. Palavra de conhecimento tem a ver com passado e presente. Talvez eu cheguei para o Rafa e falei, Rafa, o Senhor ministrou no meu coração que você está vivendo uma situação, que você está amargurado, que você está com alguma dificuldade de perdão, que você parece que está carregando um peso na sua vida. E palavra de conhecimento, você tem que ter ousadia para falar. Talvez seja algo que foi da tua cabeça, mas talvez seja o Espírito Santo mesmo ministrando na sua vida. Então, algo que aconteceu, que está acontecendo, ou que aconteceu no passado. Isso é palavra de conhecimento. Algo que está acontecendo na vida da pessoa, aconteceu no passado. O que é a palavra de sabedoria? Pode vir junto com a palavra de conhecimento. Olha, tal situação, você está passando por essa amargura, eu creio que o melhor caminho que você precisa seguir é esse, esse, esse. Ou em aconselhamento, às vezes a pessoa vem com um problemão, assim, gigantesco. Já aconteceu comigo. E eu falo, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que falar para essa pessoa, não. Fala de novo aí tua história aí, que eu tô só para eu entender melhor aqui. E, de repente, o Senhor traz um fiozinho assim, ó. E desse fio, você fala, olha, você já pensou que talvez você está quebrando esse princípio e você precisa ir para essa pessoa e conversar com essa pessoa e resolver tal coisa e você precisa mudar esse hábito. O que você está assistindo? Às vezes a pessoa está falando de um problema de pensamento e ela está assistindo alguma coisa na mente dela lá e aquilo está... E aí Deus te dá uma palavra de conhecimento relacionado a algum problema. Então, palavra de sabedoria, desculpa. Palavra de conhecimento tem a ver com passado e presente. Palavra de sabedoria tem muitas vezes a ver com aquilo que a pessoa trouxe como problema e uma resolução que o céu traz para você naquele momento. Entenderam, gente? Ficou claro isso aí? Porque às vezes as pessoas têm dúvida com isso aqui. Fé, uma pessoa que ela consegue ver uma situação onde ninguém mais consegue ver. E Deus dá uma fé extraordinária para o coração daquela pessoa. Dom de cura tem a ver com operação de milagres relacionado à saúde. Então, a pessoa é usada, e a gente vê isso acontecer quando as pessoas têm ousadia para orar. O Senhor tem me cobrado muito de orar por pessoas. E aí, hoje eu fiz isso. Uma pessoa chegou e falou para mim, minha mãe está doente. Né? A gente estava no meio ali da igreja. Eu falei, vamos orar aqui agora. Porque, Deus abençoe a tua mãe, eu vou orar por ela. Não. Pastor, quando fala vai orar, às vezes ele esquece. Então, eu tenho falado para Deus, vou orar logo na hora. Porque eu já orei pela pessoa. Falei, vamos orar para que Deus possa manifestar a glória. E o que mais a gente tem visto é a manifestação da glória de Deus. Lá em casa a gente vê isso. Minha esposa, ela estava com um nódulozinho assim no pé. Não era uma joanete, era uma bolinha que estava incomodando. E nem sei se é nódulo que fala, mas era uma bolinha que deu no pé dela aqui, do lado de cá. E ela procurou uma médica, amiga nossa, e ela falou assim, vai ter que fazer uma cirurgia aqui, vai ter que tirar, não é nada de mal, mas tem que tirar isso aqui, senão vai te incomodar. E aí a gente começou a orar por aquilo, e oramos e procuramos o médico. Eu só sei que ela já tinha meio que marcado o médico para ver aquilo, de repente, uma bela manhã, parece história, né? De repente, assim, ela olhou, amor, sumiu. Falei, sumiu o quê? Uma criança? Não. Sumiu o negócio do meu pé. E glória a Deus por isso. E nunca mais apareceu. E ela testemunha isso, porque ela tem foto que ela mandou para a pessoa. E Deus curou. A gente estava orando por aquilo. Não foi no dia que a gente orou, mas foi quando Deus quis. Então, nós acreditamos no dom de cura. Dom de milagres, tudo tem a ver com milagre que não é cura. Então, multiplicação de pães, andar sobre as águas, aconteceu uma situação lá e você ora e Deus move um processo que já era dado como perdido e foi um milagre. Então, tudo que tem a ver com milagre não tem a ver com cura. Profecia. Profecia é algo que a gente poderia gastar uma mensagem inteira falando sobre isso. Mas eu quero só alinhar que você declarar sobre a vida da pessoa em conformidade com a palavra de Deus. A profecia serve para exortar, para consolar e para edificar. Vamos repetir isso?
exortar, consolar e edificar. Se você chega para alguém e fala assim, eu sonhei que você vai morrer semana que vem. Você está consolando, você está edificando, você está exortando, sim ou não? Não, você está aterrorizando. Certo? Então, a profecia ela tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. E ela serve para exortar, edificar e consolar. Eu quero dar um testemunho bem rapidinho aqui, que meu tempo está estourando. Gente, eu não sei vocês, mas eu não sonho. Eu quase não sonho. Vocês sonham? Vocês lembram de sonhar? Vocês lembram de sonhar? Vocês lembram do sonho de vocês? Quem que sonha aqui, ó? Geralmente, tem uns homens que sonham, mas geralmente as mulheres sonham. As mulheres conseguem pausar o sonho. Elas vão no banheiro, e voltam na madrugada e voltam para o sonho. Tem alguma mulher que consegue fazer isso? Tem mulher que consegue. Homem não consegue fazer. Tem algum homem que consegue fazer isso? Não? Vocês também conseguem. Ó. Aí, ó, vocês não... Depois vocês ensinam. De repente, eu comecei a sonhar nas últimas semanas. E eu tive um sonho com um amigo meu, muito próximo. E eu sonhei que ele infartava. E eu sonhei que ele infartava na rua Carlos Gomes, depois da Cuiabá, numa loja, muito específico. E eu falei para a Nai e para um outro amigo, eu falei, eu sonhei com essa pessoa. Isso foi, sei lá, na quinta, na sexta, eu sonhei com essa pessoa. E eu sonhei isso e eu não sei o que fazer com esse sonho. E aí minha esposa falou, ora por ele, ora, sei lá, dá uma sondada na vida dele ali. Não chega a falar, eu sonhei que você infartou. Pergunta se ele fez os exames. Aí você... Enfim, e aí isso foi na sexta. No sábado, ele teve um problema sério. Não na área do coração físico, mas na área da ira. Na área da ira, orgulho, e teve um problema muito sério. Sábado à noite ele me liga. E ele fala, cara, aconteceu tal coisa. E naquele momento Deus ministrou na minha vida. Era isso que eu tinha colocado na sua mente. E eu encontrei ele sábado de manhã e de tarde, e eu esqueci. Olha como a gente, às vezes, deixa passar uma oportunidade. Podia ter orado pela vida dele, podia ter falado, olha, guarda seu coração, guarda sua mente, guarda... O infarto não tinha a ver com o físico, tinha a ver com algo da atitude dele. Então, Deus me deu um sonho, que eu quase nunca sonho, me deu o rosto, me deu o nome da pessoa, me deu a oportunidade, e eu perdi a oportunidade de abençoar a vida da pessoa. Aí depois, orei por ele, mas já tinha acontecido, né? Graças a Deus terminou tudo bem, terminou tudo certo. Então, nós temos que ter discernimento para entregar uma profecia. Isso aqui, depois a gente pode se aprofundar em uma outra palavra. Variedade de línguas é a manifestação do Espírito Santo através de línguas estranhas. Isso aqui sempre causa muita dor de cabeça, porque às vezes as pessoas querem copiar as outras, e não é o que Deus dá na sua vida. Você tem que deixar Deus manifestar. De vez em quando a gente ora por isso, olha, manifestações de línguas para edificação própria, edificação do corpo. Edificação do corpo, quando tem interpretação de línguas. Edificação própria, quando não tem interpretação. No culto público a gente vai fazer isso, gente? Sim ou não? Porque não edifica a igreja se não tiver interpretação. Eu conheço várias pessoas que oram em casa em línguas, oram às vezes na igreja, está quietinho ali, ela está orando. Mas se for para gerar bagunça na igreja, não ore, não fale. É melhor ficar calado. Se tiver interpretação, vai abençoar a igreja. Então a gente vai ter também uma palavra só sobre isso depois, tá bom? Então eu não vou entrar muito nisso, mas eu quero que vocês entendam. Esses são os dons de sinais. Deus dá, que foi o princípio que a gente falou lá no começo, e Deus dá para a edificação da igreja. Ele manifesta na sua vida para a edificação da igreja. Pode passar para mim, por favor? Dentro do dons de sinais, a gente pode dividir em dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Tá? Então, dons de revelação, profecia, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, dons de poder, cura, milagres e fé, e dons de elocução, línguas estranhas e interpretação de línguas. Pode passar para mim, por favor? Está aqui, né? Eu acabei de falar. Pode passar o próximo? Pode passar? Pode passar. Paulo termina escrevendo, capítulo 12, para a gente terminar aqui, ele fala sobre dons. E aí, no final do capítulo 12, ele fala assim, passo agora a mostrar um caminho mais excelente.
E aí ele abre o 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor. E aí ele começa o capítulo falando: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse dons de profecia, se não existisse amor, de nada valeria. Gente, 1 Coríntios capítulo 13 tem a ver com dons. O que Paulo está reforçando? Não adianta nada você manifestar dons de cura, falar línguas estranhas, profetizar, ser apóstolo, ser líder, se você não tiver amor. O amor é a base de tudo. O amor é a base de tudo. Pode passar para mim, por favor? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, só vou fazer barulho. Ainda que tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz, lembra que ele está falando? Dos dons. Uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, de nada serei. Ainda que eu dê aos pobres, dom de generosidade, tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, sacrifício, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Então a base não é manifestar dons espirituais, a base é amar. Se você amar, os dons vão caminhar atrás de você. 1 Coríntios 14, para a gente encerrar, a banda pode subir aqui já, fala assim: sigam o caminho do amor. A base, vamos falar, o amor é a base? 1, 2, 3, o amor é a base. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Sabe que muitas vezes eu vejo, as pessoas amam e buscam a palavra, mas não buscam os dons. Ou eu vejo muitas pessoas que buscam os dons, mas esquecem de amar. Quer manifestar, quer sentir o Espírito Santo, quer ouvir a canção e pular e sentir o fogo de Deus, mas esquece de amar o outro, está brigado com o outro, está magoado com o outro. Você esqueceu do caminho do amor. Amém? Você pode ficar em pé? Eu quero orar por você. Eu quero orar. Eu quero orar por você que talvez... Queria que você fosse bem sincero. De coração mesmo, assim. Talvez você nunca se inclinou a ser usado por Deus. E manifestar dons espirituais. Nunca pediu: Senhor, me usa para curar alguém. Senhor, me usa para manifestar a sua glória. Me dá uma palavra de conhecimento. De vez em quando a gente junta alguns jovens para fazer evangelismo. E uma das formas que a gente faz evangelismo é falar assim: Senhor, me dá uma característica da pessoa que é para eu falar do seu amor, hoje. E às vezes o Senhor traz, uma pessoa, um jovem de boné e camiseta branca. E aí eles vão para o shopping procurar um jovem de boné e camiseta branca. Ou uma senhora com filhos, uma criança andando de bicicleta. Ou às vezes alguma coisa muito característica. Uma pessoa com tal cor de tênis e camiseta, dá a descrição completa. Senhor, me dá isso. Isso é uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria que você está pedindo ao Senhor. Talvez você nunca pediu: Senhor, para quem que eu tenho que começar falando do Senhor lá no meu trabalho? Me mostra essa pessoa. Que eu quero amar essa pessoa, eu quero falar do seu amor para ela. Talvez você nunca pediu: Deus, eu queria falar as línguas estranhas, eu queria ser... Talvez você está falando: Senhor, disso eu não quero, vou parecer um doido. Afasta de mim esse negócio aí. Eu queria orar por você. Talvez teu coração é meio fechado para essas coisas. Quero te falar, eu me converti numa igreja batista que não falava muito de dons espirituais. Eu já tive uma dificuldade para caminhar nisso. Quando começava esse negócio, eu falava... Mas o que eu tenho visto é a manifestação da glória de Deus. E quanto mais eu tenho visto a manifestação da glória de Deus, mais eu percebo que o Senhor é real e palpável, e mais o Senhor pode usar uma pessoa como eu e como cada um de nós. A grande questão é que muitas vezes a gente não quer. A gente está satisfeito em vir no culto, participar do GA e fazer nosso ministério. Estou servindo no ministério, talvez Deus quer te usar lá no ministério.
Eu falei na reunião de voluntários, a recepção não é só para sorrir e dar boas-vindas. Talvez Deus vai estar te usando ali na recepção, em olhar para uma pessoa que aquela pessoa falou: Senhor, hoje é a última chance que eu estou dando para o Senhor. E Deus vai te dar um discernimento espiritual, para a hora que aquela pessoa passar pela porta, o teu bom dia, teu boa tarde, teu boa noite vai ser diferente para aquela pessoa. E você vai ter que ter a ousadia de dar um passo a mais e falar: olha, eu só estou aqui para te dar bom dia, boa tarde, boa noite, mas o Senhor me pediu para te dar um abraço. E a gente ouviu o testemunho do abraço hoje aqui, né? Muitas vezes a gente senta na nossa cadeira no culto e a gente não olha para quem está do lado. E às vezes a pessoa do lado está precisando de uma palavra que o Senhor quer usar. Deus pode usar. Deus usou até uma mula para falar com Balaão. Deus usou o que precisou fazer. Deus derrubou Paulo do cavalo. Mas olha, Deus quer usar você também. E às vezes a pessoa está do seu lado. Ela precisa ouvir uma palavra que o Senhor te ama. Olha, eu queria só te falar que o Senhor te ama. Queria só te falar, não desista. Seja forte e corajoso. Decora uns 3 versículos lá. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. E fala para a pessoa. Talvez não faz sentido nenhum para você, mas para aquela pessoa vai fazer todo sentido, porque você foi usada por Deus. Então eu queria orar por você que talvez é meio fechado para isso. E pode ser sincero, tá? Levanta a sua mão, talvez você que tem meio medo de dons espirituais, assim. Pode levantar a sua mão, que eu queria orar por você específico, ó. Bem, eu quero te desafiar. Agora é mais desafio. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Não vai cair ninguém aqui, não vai pular, não vai. Eu só quero, se Deus quiser que faça isso com você, aí você se resolve com Deus. Mas vem aqui que a gente vai orar pela sua vida. Vamos cantar essa canção? Depois a gente vai orar. Pode vir vindo aqui na frente. Se Deus tocar aí, vai vindo aqui na frente. Pode chegar aqui na frente. Enquanto a gente canta essa canção, se o Senhor manifestar no seu coração esse desejo de buscar dons espirituais, vem vindo aqui para frente, tá? Não fica com vergonha. O Senhor tem filhos seus aqui, Pai, falando hoje: Senhor, eu quero manifestar a sua glória, Senhor. Por isso eu te peço, por cada irmão aqui na frente que deu esse passo de fé, por cada um que está no seu lugar também, Deus, que a partir de hoje, que a partir de amanhã, Pai, o Senhor dê oportunidades, Pai. Se o Senhor colocar pessoas com doenças na frente deles, que eles tenham coragem de orar pela vida delas. Se o Senhor colocar situações que só o impossível possa acontecer, que elas tenham coragem por clamar por o impossível, Pai. Que se o Senhor colocar um toque especial, um calor, um fogo, uma manifestação de línguas na vida delas, que elas não cessem, mas que elas possam te procurar, Senhor, que elas possam fazer, Deus, que elas possam te buscar com vontade, Senhor, que todo medo seja trocado por posicionamento no Senhor, Deus. Eu te peço em especial por esses que estão aqui na frente, que estão falando: eu quero experimentar a sua glória, Pai. Que não seja para eles crescerem, Pai, mas que seja manifestada a sua glória, para a glória da sua igreja, para que a sua igreja seja edificada, para que pessoas conheçam a Cristo, para que pessoas caminhem mais próximo do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo nesse momento está tocando vidas aqui, Pai. Eu creio que o Espírito Santo nesse momento está quebrando barreiras de religiosidade, barreiras de medo, barreiras que falavam: você não pode, você não consegue. Neste momento, Pai, eu creio, o Espírito Santo, com a liberdade que Ele tem, Pai, com a gentileza que Ele tem, Deus, Ele está tocando pessoas aqui. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai dar oportunidade para esses nossos irmãos manifestarem a sua glória nessa igreja. E por onde eles forem, Pai, por onde eles forem, Deus, que a gente não tenha vergonha, Pai. Que se a gente receber uma palavra, a gente possa olhar para a pessoa do lado e falar em amor. Que a gente possa amar as pessoas. Quantas vezes a gente deixou de amar as pessoas por medo e por vergonha, Pai? Pai, a sua igreja clama a sua manifestação. Nós não queremos ser um clube de pessoas que vem aqui para ouvir uma palestra e uma música. Nós queremos ser agentes da sua glória, Pai.
que os nossos abraços possam curar, que os nossos sorrisos possam curar, que as nossas palavras possam curar, possam dar luz na vida das pessoas. Pai, eu te agradeço, porque eu sei que a sua glória é manifestada aqui nesse lugar. Eu te agradeço por essa igreja viva, eu te agradeço pela nossa liderança, eu te agradeço por essa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. A gente vai cantar mais uma vez esse refrão, você pode voltar para o seu lugar. Eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por essa igreja que o Senhor tem reunido aqui, Pai. Obrigado pela manifestação da sua glória, a começar de mim, que a gente tenha ousadia de levar a tua palavra, Pai. Manifesta sempre seus dons para a edificação da tua igreja, Pai. Que a gente não seja ignorante, que a gente busque com zelo e que a gente ame, Pai. Obrigado por essa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Antes de você ir embora, eu quero te dar um desafio. Pede para Deus uma palavra de bênção para a vida de quem está do seu lado aí. E antes de você ir embora, só entrega uma palavra de bênção. Você não sabe o que falar, fala que Deus te guarde, te abençoe, te guie. Mas às vezes Deus pode te dar algo muito específico, que você possa entregar para a vida dessa pessoa e que você possa ir embora na paz do Senhor. Amém? Deus te abençoe.